Então, bom dia, irmãos. Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz. Hoje, segunda-feira, dia 25 de agosto. Vamos começar mais uma reunião de oração, mais uma semana, graças a Deus. Então, que Deus abençoe seu dia, esse tempo aqui nosso. E que o Senhor fale muito conosco essa manhã, né? Amém? Então, abra seu coração e vamos começar a nossa reunião de oração desse dia, amém? Ô Senhor, graças te damos, Pai, por mais um dia. Obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, o privilégio de logo os primeiros minutos, as primeiras horas dessa segunda-feira, podermos estar contigo das atividades começarem, muitos de nós antes dos compromissos, de termos o nosso coração conectado com o Senhor logo cedinho, antes da agitação que nos espera, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque todos os dias podemos ter essa oportunidade de estar numa reunião de oração comunitária, onde podemos ajudar uns aos outros, podemos interceder uns pelos outros, onde podemos nos encontrar durante a semana em uma atividade, em um momento juntos. Muito obrigado por isso. E obrigado porque podemos nos encontrar, Pai, também com o Senhor nesse momento, de pararmos, de ouvirmos a Tua voz. Então, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque esse momento, ele tem a ver muito mais do que, do que as orações. Ele nos ensina tantas coisas a partir das primícias do dia. Então, como isso é importante, poderoso na nossa caminhada cristã, termos o privilégio de todos os dias pararmos e contemplarmos e meditarmos e orarmos ao Senhor. Obrigado, Senhor. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Me ajude e ajude meus irmãos a cada dia mais termos estes momentos todos os dias contigo. Como o Senhor visitava aquele jardim do Éden, na viração do dia, para falar com teus filhos. Assim eu te peço, com esse coração, com essa motivação, de que o Senhor venha nos visitar, Pai, nas primícias do dia. Então, quero te agradecer e com esse coração abrir essa reunião de oração. Tira de nós, Pai, a necessidade de performar, de que estamos aqui para sermos vistos, nada disso, Pai. Mas coloque em nós, ou nos ensine, nos quebrante, para sempre termos um coração humilde e simples como, né, das crianças que se achegam a Ti, sem segundas intenções, sem um relacionamento à base de troca, mas simplesmente porque querem estar com o papai. Então esse é o espírito, né, que nós queremos ter, cultivar e vivermos, Pai, para estarmos mais perto de Ti. Então, muito obrigado, Pai, abençoe a vida de cada irmão que está aqui, que vai ouvir mais tarde. Peço que o Espírito Santo toque em cada coração, cada realidade, em cada dificuldade, em cada necessidade, mas acima de tudo, Senhor, toque com a tua presença. A tua presença é o que transforma tudo em nós.
E é disso que precisamos todos os dias, mas em especial nessa segunda-feira, Pai, que é o dia de hoje. Nos transforme de dentro para fora, onde aquilo que nós não vemos, mas o Senhor vê. Então, muito obrigado. Abençoe a família de cada irmão que está aqui essa semana, no dia de hoje, e que nós possamos ter um dia abençoado na tua presença, não porque conseguimos executar tudo, não porque não aconteceu nada de ruim, mas porque tivemos um encontro contigo. Então, essa é a minha oração, agradecido por tudo que o Senhor vai fazer, falar e ministrar nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Frank. Amém. Amém, meus irmãos. Amados, queridos, que faz de fato diferença, né, na vida da igreja, né, na minha vida, na vida da nossa pequena comunidade. Bom, irmãos, ontem dispensa palavras, né? Ontem foi um culto, no mínimo, da ordem do diferente, né? Mas foi maravilhoso, foi edificante, foi tocante, foi nostálgico, foi, né, teve muitos relatos de pessoas que foram profundamente tocadas pelas canções, né? Enfim, e acima de tudo, né? Cremos, vimos, escutamos que o Senhor estava lá e tocou nos corações de uma forma muito singela, né? Porque a canção também tem isso, né? Toca numa parte muito única em nós, né? Então, antes de ter essa oração da retrospectiva, né? Agradecer todos os irmãos que estavam envolvidos, que dedicaram provavelmente horas ou dias preparando, né? Tudo para que fosse maravilhoso, como foi mesmo ontem. Então, foi bênção demais. Foi muito bom. Então, diante disso, eu queria pedir, por favor, ahn, deixa eu ver aqui. Às vezes é difícil escolher. Não deveria, mas às vezes é. Quero pedir a Lena. Lena, querida, eu tenho certeza que a sua casa foi chacoalhada, né? Com o que antecedeu o culto, né? Durante e depois, né? Vocês estavam muito envolvidos. Então, eu queria saber se você consegue fazer essa oração, por favor. Bom dia, Bom irmãos. dia. Consigo, sim. Então, vamos fazer uma oração, Lena, de agradecimento pelo dia de ontem, por tudo que a palavra cantada foi ministrada Uhum. e, que foi muita. Por favor. Amém. Os irmãos estão me ouvindo bem? Perfeito. Uhum. Então vamos orar. Senhor, obrigada por mais essa segunda-feira. E ontem começamos, Senhor, novamente essa semana em um momento tão maravilhoso e especial, Senhor, no meu coração. É, houve muitas lágrimas, Senhor, e muitas emoções, principalmente porque o Senhor nos lembrou, Deus, de tantos momentos que nós já vivemos ali na vida. E eu agora que no início vendo aqui o Tiagão, Senhor, e também me lembrando, Senhor, de todo o início,
quando ele namorava Pipoca, quando eles casaram com aquela bandeira da Espanha entrando junto. Senhor, foram tantas lembranças que o Senhor aqueceu o nosso coração, através, Senhor, daquelas canções que realmente, Pai, fizeram parte, Deus, de toda essa trajetória. E como é bom, Pai, ter esse sentimento de pertencimento numa comunidade, saber que a gente está ali, Pai, porque o Senhor nos colocou, Deus, e não para o nosso prazer, Senhor, mas para que possamos ajudar uns aos outros, Senhor, apoiarmos uns aos outros, Senhor, nessa caminhada, Deus, e fazer o que nós temos que fazer, Senhor, que é glorificar o Teu nome, Deus, que é por isso que nós existimos, Senhor, para louvar o Teu nome, Deus, para fazer o Teu nome conhecido e para que outros povos, Senhor, para que outras pessoas, Senhor, para que o meu vizinho, Deus, para que os vizinhos do Tiagão, Pai, para que os vizinhos de todos os irmãos aqui, aqueles que passam por ele, Senhor, possam conhecer o Teu amor, Deus, esse amor, Pai, que excede todo entendimento, para que isso todos glorifiquem o Teu nome, Senhor. Como foi bom ontem, Senhor, como foi bom ver, Deus, o pastor Alan cantando, porque eu louvarei a Deus. Isso, Senhor, nos enche de esperança, Pai, porque realmente, Pai, a nossa vida aqui, Deus, é cruz, Senhor. É sacrifício, Deus, é lutar contra o nosso eu todos os dias, essa natureza caída. Mas sabendo, Senhor, que não sabemos o amanhã, Pai, mas que nós vamos louvar ao Senhor, Pai. O Senhor nos lembrou isso ontem, Deus. Muito obrigada, Senhor, pelos meninos que dedicaram tanto. Cada um dos músicos, da mídia, Senhor. O Paulão ali, Deus, com a galerinha do som, Senhor, que tudo glorifique o teu nome, Pai, que tudo seja para ti, Jesus, que o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos chamou das trevas, Senhor, para a tua luz, Deus, muito obrigada, eu te agradeço por essa oportunidade, peço que o Senhor fortaleça os nossos irmãos na fé, Pai, que eles entendam, Senhor, que essa caminhada, Deus, é para glorificar o Senhor, Pai. Então eu te louvo, te agradeço pelos meus irmãos que estão aqui nessa manhã, que o Senhor fale no coração deles, Deus, que o Senhor mostre, Pai, para cada um, Deus, que todos os dias, Senhor, o Senhor nos dá a gotinha necessária, Pai. Todos os dias o Senhor nos dá a porção necessária, Deus, para a gente continuar enquanto o Senhor for servido. Em nome de Jesus, amém. Amém, Lena. Amém, Amém. Helena. Obrigado, Deus abençoe. Chuchu, quero te aproveitar aqui, né? Dale. Você não vai orar sobre missões, tá? Você vai orar, Chuchu, porque a vida, óbvio, tem um propósito, todos nós temos, mas a gente não executa só esse propósito nas nossas 24 horas. E no campo também é assim, é uma vida normal, que, que nos momentos determinados tem suas atividades focadas. Então, eu queria que você orasse, né, com aquilo que tiver no seu coração, para agradecer a Deus, o autor, o consumador das coisas, aquele que é muito maior do que as nossas atividades, os planos, aquele que nos surpreende, aquele que nós precisamos todos os dias nos apaixonar pelo Senhor, por quem Ele é. E lembrando que nós não somos mais escravos, nós somos filhos, Deus nos chama de filhos. Então isso é algo maravilhoso. Então aquilo que tiver no seu coração, Chu, o que você quiser agradecer, aquilo que você quiser pôr para fora, para que o Senhor Ixi, seja glorificado, tá? rapaz, não sei se eu vou conseguir orar, não. Esse dia eu tô bem sentimental. E ontem, vendo Hora de Noite, eu revi o vídeo music e tudo que a Lena falou. Coração cheio. Por incrível que pareça, dia primeiro agora eu faço 18 anos de casado, velho.
É muita coisa. Vou ver se eu consigo orar. Vamos. Senhor Deus, Pai, privilégio. Privilégio de fazer parte do seu corpo, privilégio de fazer parte dessa comunidade, que privilégio de ser chamado pelo Senhor, que privilégio fazer 18 anos de casado, que privilégio sacrificar a minha vida por missões, pelo Senhor, pelo meu vizinho, como a Lena orou. Que privilégio, Deus. Choro de alegria de saber que o Senhor está conosco, saber que o Senhor está aí na vida. Tantas coisas passaram. Que coisa mais linda escutar o pastor Alan cantar. Saulinho falar da vocação, gente. Oh, Deus. Que privilégio o Senhor nos separar, o Senhor nos vocacionar para as missões, Deus. Abre os olhos, Deus, de quem está na vida, quem ainda não entendeu isso. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço pelo privilégio. Te peço que o Senhor fortaleça, te peço que o Senhor provê. Em nome de Jesus, Deus. O Senhor é santo, é pelo Senhor, é para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Não somos servos, somos filhos, como o Frank disse. Não trabalhamos, Deus, por necessidade ou porque isso é mais importante, mas sim pela busca do Senhor, pelo conhecimento, pelo amor, pelo intencional, Deus. Sim, Deus. É isso, Pai. Trabalhamos porque o Senhor trabalhou por nós um dia. Trabalhamos porque o Senhor nos escolheu para isso, porque o Senhor nos ensinou para isso. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado uma vez mais por vocacionar a gente, por nos escolher, Deus. Obrigado, Senhor, por essa comunidade. Senhor, obrigado, Jesus, obrigado. Para tudo, para a honra e glória do teu nome, para o seu nome, porque vem do Senhor, é para o Senhor e não tem sentido se não for pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ei, Tiagão. Amém, Tiagão. Muito obrigado, Deus abençoe. Tio Laércio, ontem o Luca estava chateado, né? Porque não tinha salinha ontem. Ele ficou bravo mesmo. Então, não é porque só não tinha salinha, né? É porque as crianças esperam aquele momento, né? Então, se ontem foi nostálgico para nós, né? Nós estamos semeando em muitos coraçõezinhos para que daqui a pouco eles tenham o video memories deles, né? Então, essa é a beleza, né? Termos adultos comprometidos que buscam o Senhor, que são inspirações dentro de casa, que reforçam, que ensinam, para que esses pequenos possam amanhã serem homens e mulheres de Deus. Uma vez uma irmã teve uma visão de que na vide tinha uma mesa grande na frente e uma lata cheia de semente. E aí passou um vento e a lata caiu e as sementes foram espalhadas. Então, nesse espírito de que estamos semeando, né? Às vezes nós não vemos, outros vão ver essa árvore grande, mas alguém teve que ir lá arar a terra, preparar o solo, colocar essa semente lá. Então vamos orar para que ela cresça uma árvore bonita. Vamos orar por essas crianças, por favor. Amém, Senhor Deus. Ontem foi uma expressão que eu vi do Luca quando ele perguntou para mim
sobre a salinha, e eu disse que não teria. E ele parou assim, olhou para cima, para os meus olhos e pôs a mão na cintura, tipo assim, mas como assim? Não tem salinha? E a palavra do Senhor diz para nós que se a gente não receber o reino de Deus como uma criança, a gente não vai entrar, a gente não vai ver. E isso é uma coisa seríssima no nosso meio hoje, Senhor. Mas isso já arrasta, na verdade, há tempos. Assim como essa criança, o Luca e outras, Senhor, que anseiam pela salinha, Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem nos chamado, Senhor, para esses últimos tempos, ter sede, ter fome, vontade, desejo, ânsia. Eu acho que a única coisa que nós podemos ficar ansiosos é esperar o domingo de manhã para estar com os irmãos em comunhão, para ouvir a tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, mais uma vez o Senhor fala com a gente nessa manhã. Volte para o Senhor Deus, busque. Eu preciso buscar muito mais, Senhor. Assim como o Luca, o coração dele, ó Pai, em nome de Jesus, que nessa semana a gente se desperte para isso. Que a gente passe a semana, ó Deus, buscando o Senhor na tua palavra, orando, e que desejando para que no domingo o Senhor possa falar mais ainda no nosso coração. E outra, abençoar a vida de um irmão, de uma pessoa, Pai, que estiver aqui. Porque muitas vezes nós estamos passando a semana com as tarefas do nosso dia a dia, com o serviço, com as coisas. Chega aqui é pondo defeito nas coisas, Deus. Porque não tem nada no coração, não tem nem sede de ouvir a tua palavra. E não tem uma oração para um irmão, Pai. Nos perdoe, ó Deus. Porque, como foi dito aí pelo pastor Frank, as sementes foram lançadas, Senhor. As sementes estão aqui. E muitos pegam essas sementes e semeiam. Mas muitos têm deixado essa semente de lado para servir ao próximo, Pai. Fale conosco nessa semana, Pai. E que essa semana, hoje mais tarde, quarta, até domingo, a gente venha estar com o coração sedento para te ouvir mais ainda aqui neste lugar. Obrigado, ó Pai. Eu abençoo a vida de cada irmão, cada casa, cada lar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Laércio. Amém. Amém, Lala. Amém. Deus te abençoe muito. Bonde, meu querido, vamos orar pela nossa listinha. E ontem alguém me falou que o pastor Lúcio teve um infarto. Alguém sabe? Teve mesmo? O pastor Lúcio da Quinta Igreja? Infarto? Teve? Alguém tem alguma Ele está notícia? E internado. Está internado. Vai ter que fazer, igual o pastor Alan, vai ter que fazer ponte e tal. entendi. Então, Bonde, também vamos já deixar o nome dele aí também na nossa listinha, né? Fixado, para nós intercedermos por ele também, por favor. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, te bendizemos, te adoramos, nos rendemos a ti, ó Deus, porque o Senhor é o único Deus, único e verdadeiro. Nada existe além do Senhor e nada pode ser feito sem que o Senhor permita. E, Senhor, nós temos visto a tua boa mão sobre cada um de nós e sobre todos, ó Deus. O Senhor é bom, o Senhor é o único que é bom.
Eu sou mau, cada um de nós é mau. O bem que a gente quer fazer, às vezes não faz, e o mal a gente faz. E nesse mundo, ó Deus, escolhemos muitas coisas que não fazem bem. Perdoe-nos nisso, ó Deus. Mas nessa hora nós escolhemos a melhor parte, que é estarmos em comunhão contigo e em comunhão com os irmãos. E agora, ó Pai, intercedendo por cada um que está nessa lista aí. Essa lista só tem crescido, ó Deus. Ali temos o Vitor, o Moisés, que entrou hoje, né? Um garoto de 7 anos que está lá na UFO, com vários problemas. O Breno, com fraturas e tudo. Pastor Alain, Clarice, Luciene, a Magali, o Mário, irmão do. Esqueci o nome. Vamos lá. O Mário, a Terezinha, a Divina, o João José Wilson, a Vanilda, a Miriam do Leandro, até hoje ainda com esses problemas, pai. A Raquel, irmã da Clarice, o Paulão, nessa fila de transplante. Senhor, o Ricardo aí, ó, que está acamado, foi visitado pela nossa equipe aí. O Ronaldo, pelo casamento da Natiele e o Samuel, agora no sábado. Isso é uma bênção. Idosos com comorbidades, ó Deus, da idade. E o pastor Lúcio, nosso amado pastor Lúcio, de muito tempo juntos aí nessa caminhada, nessa condição, ó Deus, de infarto. E tantos outros, ó Deus, adoentados. Se formos em qualquer das unidades de saúde ou nos hospitais particulares, nós vamos ver isso. Pessoas, muitas vezes até nos corredores, porque não há lugar nos quartos, ó Deus. Então o povo está padecendo realmente no corpo. Isso que a gente vê, mas eu até creio que mais ainda na mente e no espírito. Então, ó Pai, tenha misericórdia. Entra com uma intervenção do Senhor na vida de cada um deles, ó Deus, fazendo com que o corpo reaja ao que for necessário, ou que um tratamento daquilo que o Senhor deu como sabedoria aos homens seja realizado, ou essa intervenção direta do Senhor, porque nós cremos que o Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que cura, mas acima de tudo, ó Pai, que haja um quebrantamento de coração, um despertamento, ó Deus, de cada um para buscar no Senhor a solução das coisas. Independente de ser curado ou não, que haja paz nos corações, ó Deus. A paz que excede todo o entendimento, que é como o pastor Frank orou no início, é a tua presença. É isso, ó Pai, a tua presença, que enche os nossos corações e nos dá força para vivermos neste mundo e suportarmos todas as coisas desse mundo. Então, abençoe a cada um, conforme o teu querer, de acordo com os teus planos, fortalecendo, ó Deus, a vida de cada um, para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Nós sabemos que nesse mundo teríamos aflições, mas o Senhor venceu o mundo. E eu me lembrei que é o Mário, irmão do. Ah, foi lá, deixa para. Te agradecemos por tudo, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Irmão do Osmar. Amém. Amém. Amém, bom dia, obrigado. Deus te abençoe. Para não me perder na hora aqui, ótimo. Bom, na minha leitura diária aqui, eu caí num texto bem conhecido, né? Que foi a multiplicação dos pães em João 6. E toda vez agora que eu caio num texto muito conhecido, eu falo, ô Senhor, tira de mim toda a arrogância que tem aqui dentro de achar que isso aqui já foi esgotado, que eu não tenho nada para aprender, que eu já sei de cor. Tira de mim isso, Pai, porque tua palavra ela revela coisas novas todos os dias.
E eu não sou ninguém para esgotar esse texto aqui. Então, caí nesse texto, né, na minha leitura, e Deus foi gracioso e, mais uma vez, as palavras tocaram o coração. Então, eu queria compartilhar com vocês rapidamente. Então, aqueles que puderem, abre aí em João 6, nós vamos ler do 1 ao 14, 14 versículos. É bem dinâmico por causa do horário, mas nós vamos focar em talvez 2 versículos aqui, tá bom? Diz assim, 6:1. Passando algum tempo, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então, uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas Jesus disse isso apenas para o provar, pois ele sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas de que servem no meio de tanta gente? Então Jesus disse: Fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000. E aqui nessa contagem ele só homens, né? Então talvez tinham aí, né, umas 8.000 a 10.000 pessoas, se contássemos as mulheres, as crianças, que bem provavelmente tinham lá. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu-os entre os discípulos. E para os que estavam assentados, e da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, eles o juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir. Então, aqui é um texto muito, muito, muito conhecido, um texto que já virou música, os 5 pães e 2 peixinhos, a multiplicação. E daí, quando eu estava lendo, né, chegou nessa parte que do versículo 13, que Jesus encheu e sobrou 12 cestos, né? Eu fiquei pensando, Jesus não errou a conta, Jesus não tem problema, né, nesse período aqui com o quanto que ele multiplicou. E o fato é ver, se nós trouxermos para a nossa vida, nós recolhemos cestos cheios todos os dias na nossa vida. Tanto físico, tanto da comida, tanto na vida espiritual, tanto na vida familiar. Muitos, lógico, passam por aflições, todos nós passamos por aflições, ou muitos de nós estão em períodos de grandes aflições, mas fato é que o Senhor não tem problema algum com abundância. Não tem nenhum problema com abundância. Às vezes nós temos, porque nós vemos alguns de nós ou parte ou alguma realidade específica com muito e outros com pouco. Mas o Senhor não tem problema
sobrar cestos cheios e recolhê-los. Mas se nós olharmos para nossas vidas, nós temos muito mais do que precisamos e muito mais do que merecemos. Então, o outro ter, né, em abundância, porque o Senhor deu, é muito mais um problema, talvez, nos nossos olhos do que na própria situação. E outra parte do versículo que me salta aos olhos é o versículo 12, que quando eles estavam fartos, ou seja, todo mundo comeu, assim, até não teve nenhum problema em repetir, em repetir, em repetir. Quando estavam cheios, fartos, disse-lhe Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E aqui é uma coisa linda, né? Porque Jesus pega do nada, multiplica 3 vezes mais, 2 vezes mais do que aquele povo podia comer. Eles comeram muito e Jesus manda recolher para não perder. Então, isso traz coisas tão maravilhosas na sua vida, porque o desperdício, o desperdício ele é pecado. O desperdício é pecado. E essa ordem tão simples de recolher para que nada se perca, ela nos ensina para o nosso dia a dia, ela nos ensina para quando nós estamos, às vezes, no mercado comprando, quando nós estamos aqui, acaba a comida, na, acaba uma refeição, e às vezes você olha para os pratos assim, poxa, tem muita coisa que se perdeu. Então, isso traz essa reflexão de que tudo que Deus nos dá é para ser bem administrado, é para ter gratidão, é para ter contentamento, é para nos alimentar e às vezes até nos fartarmos com muito mais, mas não é para nada se perder. Então, falando isso nesse sentido de comida, ele é meio óbvio, né? Mas ele é importante ser relembrado. E para no sentido espiritual, essa comida espiritual, para nós não perdermos as oportunidades daquilo que Deus tem nos dado na comida espiritual, porque uma vez foi muito interessante uma vez que o Bonde pregou lá na Vide, que ele foi fazendo uma recapitulação de umas 6, 7 palavras que Deus tinha nos dado. E nós pedimos, né? Senhor, dá-nos mais, fala mais, tudo mais. Só que às vezes Deus já falou, Deus já deu em abundância, Deus já deu até nos fartarmos. E falta nós guardarmos essa palavra no coração. Ontem foi maravilhoso, foi maravilhoso. Foi um dia especial, foi um dia diferente. Então guarde essa palavra no coração, para que nada se perca e que haja transformação. Então, a comida espiritual é para nós sempre termos mais sede, né? Esse é o objetivo cristão, sedento, uma sede, sede, mais sede. Mas Deus já nos deu muito mais do que precisamos. E é necessário guardar com carinho a palavra no coração, digerir ela, fazer com que essas sementes morram e germinem, para que sejam transformados de fato e de verdade. Então, que nessa semana você e eu possamos estar conectados com o Senhor, com a mente fresca, lembrando das palavras, digerindo elas, para sermos transformados em tudo aquilo que vamos fazer essa semana e principalmente de dentro para fora. Então, se você tiver um tempinho hoje, fica essa missão aí de reler João 6 e que o Senhor fale muito com você no dia de hoje. Então, a gente encerra o nosso tempo juntos aqui de oração, mas
que na sua vida, no seu dia de hoje, possamos estar firmes com o Senhor, ligados em tudo aquilo que Ele colocar nas nossas mãos. Amém? Então, Deus abençoe seu dia, o meu dia. Se Deus quiser, amanhã a gente se encontra aqui, tá bom? Fica com Deus. Um abraço.